com o Dodô, com o staff do atleta, o Corinthians já chegou a um acordo. Todo mundo vai para cima agora dos jogadores do Cruzeiro. O Cruzeiro, obrigatoriamente, não só pela queda, pelo descenso, mas também pela situação caótica financeira, o Cruzeiro não tem como ficar com seus jogadores. Então, a gente que falava no começo do ano de um dos melhores elencos do país, jogadores qualificados, não deram certo, uma crise institucional e tal, mas você vê a opção de Orejuela, que a gente estava falando no bloco anterior, Dodô, Dedé, não tem Didi, Dadá e Dudu, né? Mas, obviamente, todo mundo vai tentar tirar uma lasquinha, aproveitar a situação do Cruzeiro. Faz parte do mercado esse oportunismo. No caso do Corinthians, que precisa de um lateral esquerdo de mais segurança, de mais confiança, o Danilo Avelar não rendeu a contento esperado, o Carlos Augusto, que veio da base, também era muito cotado, mas não correspondeu ainda. Então o Corinthians precisa de jogador para a posição. Acho que o sonho era o Arana. Desde o começo do ano, o Corinthians batalhou no mercado para tentar várias vezes trazer o Arana, não foi possível, embora o Arana não tenha acontecido na Europa. E o Dodô aparece como uma dessas opções que o Cruzeiro vai se livrar de forma obrigatória. É uma boa para o Corinthians? Olha, eu particularmente, eu sou fã do Dodô. Eu acho que o Dodô é mais técnico que o Arana. Mas ele não jogou no Cruzeiro. Não jogou, não. Foi bem no Cruzeiro. E quando o Cruzeiro contratou... Há quanto tempo que o Arana está na Europa também não vira? Pois é. Mas esse é um ponto. Você já ouviu uma coisa que é muito importante, assim, do jogador de São Paulo. Os dois vêm do terrão. O Dodô é muito bom jogador, o Arana também é. Mas você deita no contrato, né? Outro dia eu ouvi uma coisa de um jogador de São Paulo que diz assim: começa o Campeonato Paulista. Aí você tem um elenco de 30 jogadores. O jogador inicialmente tem pouco espaço, porque não está entre os 11 e ele não joga. Assim, quando começar o brasileiro, eu sou empresário para um clube da Série A. Tenho mais 3 anos de contrato. Isso faz um mal desgraçado para o futebol brasileiro. No sentido de que você tem uma segurança de um jogador que não precisa ter ambição. O Dodô não é esse caso exatamente. Mas o Dodô devia se coçar pelo fracasso do Cruzeiro. Porque o Dodô, todo mundo imaginou, quando ele foi para o Cruzeiro, que ele seria titular e o Egídio ia ficar no banco. E ele nunca foi titular do Cruzeiro. Exceto quando o Egídio não jogava ou quando o Rogério Ceni queria escalar no meio campo. E foi o quê? 8 jogos? Que o Rogério durou no Cruzeiro. Então, o Dodô é um jogador caríssimo, que passou 1 ano no Cruzeiro. O Cruzeiro foi rebaixado para a Série B e ele não conseguiu jogar no Cruzeiro. Será que também não tem um pouco a ver isso? Não, tudo bem. Ele teve uma lesão, né? O Egídio fazia parte da famosa panela, tinha uma relação muito próxima com as Também principais vai sair, lideranças, entendeu? Mas a panela teve quatro técnicos. A gente citou aqui a breve passagem do Rogério como uma pequena possibilidade para ele. Ele no meio campo jogou. Então, aí você pode questionar também. O Dodô, não sei se ele vai falar isso em alguma oportunidade, mas talvez ele não tenha tido tantas chances no Cruzeiro. Tudo bem. Porque o ambiente não favorecia. É uma hipótese, Rodrigo, é uma hipótese. O que eu estou dizendo é, a estrutura do futebol brasileiro está muito cômoda para o jogador. Porque eu não jogo aqui, mas eu tenho um contrato aqui, alguém vai ter que pagar esse contrato. E isso está ficando muito cômodo. O que o jogador que eu citei do São Paulo dizia era, ele tem que entender, se você tiver um grupo de 24, 25, eu não estou dizendo que tem que ser assim, que não tem receita pronta. Mas o cara vai ter que entender que ele precisa jogar. Ou você joga aqui, ou você não vai embora. Ou você tenta ganhar seu espaço aqui, ou você vai ficar aqui na reserva. E a gente não assume o fracasso do jogador. O Dodô no Cruzeiro, por qualquer circunstância, pela panela, porque o técnico não entendeu, porque ele teve lesão, que ele não conseguiu se firmar, o fato é que ele não conseguiu jogar no Cruzeiro. Depois de um ano bom no Santos. Exato. Então, por que é que eu tenho que pagar pelo Dodô o que se imagina que se deve pagar por um jogador de alto nível? Se ele não foi um jogador de alto nível em 2019.
Pode ser. O Bruno Henrique não foi um jogador de alto nível na última Sim. passagem pelo Santos. Verdade. Será que tem gente que imaginava? Claro. Poxa, mas será que o Flamengo não pagou muito pelo Bruno Henrique? Sendo que na temporada retrasada você tinha jogado muito. Então você conseguiu criar um outro caso. De repente, numa temporada com um determinado clube, o jogador não funciona, mas você sabe que ele tem talento, que tem Sim. capacidade, que tem potencial. Você consegue motivar. Você imagina que o melhor Dodô é melhor do que o melhor Danilo Avelar. Eu concordo. Você está tentando qualificar o elenco, procurar um jogador que seja de um nível superior. Você tá com um Eu jogador concordo. aqui que eu não sei se até que ponto a ideia está arquivada completamente, que é o Guilherme Arana. O mercado europeu abre de fato agora, em janeiro. O Guilherme Arana não é utilizado na Atalanta. É. E ele tá insatisfeito. Não quer é sair. utilizado na A Atalanta. Atalanta mete 5-0 no Milan, classifica para a segunda fase da Champions e ele não joga. Não joga. O time vai bem, o time está encaixado, sem ele. Então eu acho que é um jogador que é bem possível, né, nessa janela de janeiro, que a Atalanta aceite Mas propostas. no caso por do ele. Dodô, eu acho que é a oportunidade do negócio. Porque o Cruzeiro está se desfazendo do Dodô. Aliás, ele vai se desfazer dos dois laterais. O Egídio também não fica no Cruzeiro ano que vem. Só que a questão do Dodô ela é diferente. O Dodô tem mais um ano de contrato a cumprir com o Cruzeiro. Ele tem contrato até o fim de 2020. E o Cruzeiro fica na obrigação de comprar o jogador. O Cruzeiro não tem dinheiro para fazer o investimento. Nem para pagar o salário. Nem para pagar o salário. E o salário Então, é vai rescindir. altíssimo. Então, A saída é rescindir. O Cruzeiro só vai ter e- jogador que ganha até 150 mil. É o 150. teto E salarial aí agora. a Sampdoria, que não vai ficar com o Dodô, vai facilitar para reemprestar. Então, mas mas eu aí tô tem a dizendo. questão assim. Agora o Arana, o É uma Sevilha situação fez um- semelhante. A situação Será? é semelhante. É semelhante. Você, Ele tem porque contrato. dois clubes italianos. Um tem contrato com a Sampdoria, outro com a Atalanta. Os dois não serão aproveitados lá. São situações semelhantes para quem quer contratar aqui no Brasil. a conclusão é A que... questão é, O Dodô tem Arana- 27 anos. O Arana pode ser recolocado. O no Arana mercado tem europeu. mais, mas ele já passou por dois clubes e não se encaixou. O melhor movimento para ele é voltar ao Brasil e voltar ao Corinthians. Não, para ele sim. Que é a casa dele. Eu só não sei. Tá entendendo? Pro Corinthians, negociar hoje com a Atalanta e negociar com a Sampdoria, eu vejo mais facilidade no negócio com a Sampdoria. Um jogador de Depende do 27 que cada um vai anos. pedir. A conclusão é que só existe um país hoje que faz negócio pior que o clube brasileiro, é a Itália. A Itália tem o Dodô e o Arana, e nenhum dos dois joga. Eu não sou Pedro? contra. O Pedro. Eu não tô contra. Ibrahimovic chega agora É. como craque. Que é para jogar no 11º colocado do Campeonato Italiano, que está pensando que vai com o Ibrahimovic poder ter um time suficientemente capaz de ser campeão italiano em 2011. Foi quando ele jogou no Milan e foi campeão italiano. É verdade, assim. Eu não estou dizendo que não serve o Dodô não tem talento, que o Arana não tem talento. Eu estou dizendo é que tem uma situação de mercado que favorece muito a esse tipo de negócio mal feito. Você fracassa num clube. Em vez de você se desvalorizar, você se valoriza. Esse é o caso do Arana e esse é o caso do Dodô. Eu não sei se valoriza. Você ganha o mesmo salário. Você vem ganhando o mesmo salário. Não, mas E alguém vai pagar seu não salário. valoriza. Então, pelo menos mantém no mesmo patamar. É? A questão é, pensando macro, desvaloriza. Mas a gente está aqui falando assim, bora, o Corinthians pode Arana- contratar o Dodô. Porque o Arana, Olha, quando sai do Corinthians para o Sevilha, a expectativa é que ele vença no Sevilha, do Sevilha passe por um clube maior na Europa e seja o lateral esquerdo da seleção brasileira. Era isso, não era? verdade. O que Era estava isso. desenhado para o Arana? Perfeito. E não aconteceu. É? Então, ele pode até manter um salário, porque é aquela história, você faz um contrato de longo prazo e durante aqueles, 4, 5 anos, você tem a garantia de que vai ter aquele salário. Seja pago pelo clube europeu, ou parte pelo europeu e parte pelo brasileiro, mas naquele contrato você tem a garantia. É claro que ele pode se dar bem. É o caso do Jorge. O Jorge é um caso muito parecido. E o Jorge veio jogar no Santos e jogou muito bem no Santos. O Jorge foi muito útil para o Santos. Durante um tempo. No final da temporada ele o caso Caiu, Gabigol, mas ele foi útil. terminou mal. Gabigol. Mas o ponto é que existe um vício do mercado que o jogador fracassa e não paga pelo seu fracasso. Ninguém diz assim, ó, Arana está voltando ao Brasil porque fracassou na Europa. Não, você fala assim, Corinthians contratou Arana. Não contratou, né?
Então, só para deixar claro para quem O está Arana chegando ainda agora. pertence ao Sevilha, ele está emprestado até o fim da temporada para a Atalanta. É isso que eu falei, quando eu me referi aqui. Ele pertence ao Sevilha. Na negociação. Pode simplesmente E dar na muitas vezes o Corinthians bateu na porta do Sevilha e passa E de parou. novo, não sei o quê, e não estava dando. Acho que até o empresário, quem gerencia a carreira do Arana, não quer a volta. Mas vamos voltar ao Corinthians. Pelo salário. Né? O Sócrates foi para a Europa, não aconteceu na Fiorentina. Aí você fala, poxa, é um fracasso, não. Quando o Sócrates voltou para o Brasil, o Sócrates voltou para o Brasil. Sim. Renato Gaúcho foi um fiasco na Itália. Renato Gaúcho volta para o Brasil. Mas é que isso ficou... Renato Gaúcho volta. Mas era uma situação diferente de contrato, Rodrigo. Porque naquele tempo, você pagava pelo seu contrato. Você fazia contrato de 1 ano. E quando você acabava o seu contrato de 1 ano, você tinha que fazer um novo contrato de 1 ano. O que está acontecendo hoje é que você faz um contrato de 5 anos com um clube em qualquer lugar do mundo. E você passa a ser, o seu contrato passa a ser o seu colchão. Então, se você deita naquele contrato, e se você jogar bem